Olá, boa tarde, meus queridos e amados irmãos e amigos. Quero pedir aí um pouquinho aí do seu tempo para compartilhar algo especial às vésperas do meu 43º aniversário, 43 anos, 43 primaveras. E é com muita alegria que nós chegamos até aqui, né? Muitas lutas, muitos choros, mas muitas alegrias. E eu queria compartilhar brevemente com você coisas que a gente tem conversado e refletido. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e muitas pessoas assim, reclamando, falando, né, diante dessa pandemia, diante daquilo que, como vai começar de novo, como que vai acontecer disso, como vai acontecer daquilo. São interrogações assim poderosas nesses últimos tempos, não é verdade, meu querido? E aí, diante disso tudo, diante da reflexão do ciclo que se inicia e disso tudo que nós estamos vivendo, eu pensei, a gente vai ficando mais velho, acho que é isso, estou ficando mais velho, então pensei muito no meu pai, tenho pensado muito no meu pai, meu falecido pai. Ele tinha várias frases célebres, assim. E uma frase, acho que uma contexto, assim, que ele me dizia, ele falava: filho, imagina, eu com essa idade, 55 anos, eu ter a sabedoria e o conhecimento que eu tenho hoje com 20 anos. Com o vigor da juventude, né? Com a vontade da juventude e tudo mais. Eu ficava pensando, no decorrer desses anos todos, eu ficava pensando, nossa, seria algo espetacular, sensacional, né? Só que nesses últimos tempos eu comecei a discordar um pouco desse contexto aí. E eu explico para você o porquê. Nós somos feitos de bases, nós temos bases, né? Nós somos bases culturais, educacionais, religiosas. Nós somos constituídos de várias bases, né? Educação, enfim, família. E tudo isso faz com que a gente venha na vida tendo as decisões pautadas em tudo isso. Então, eu creio que se tivesse essa oportunidade, certamente com a mesma base, o resultado seria praticamente o mesmo. Uma outra coisa que mudaria, mas o resultado seria praticamente o mesmo. Não mudaria da forma esplendorosa que seria na ideia principal. E aí o contexto que tem de tudo, que todo mundo quer um recomeço, precisa de um recomeço, né? Um começo novo, né? E a pergunta é, da onde começar? Da onde começar, André? Digo para você, começar do começo. É óbvio, é do começo. E quando nós falamos do começo, interessante quando a gente fala da criação. Porque não adianta a gente falar do começo e esquecer essa parte que é primordial da nossa vida. Quem nos criou. E interessante que quando Deus nos criou, Ele começou a criar tudo, né? Então Ele criou tudo e algumas coisas Ele viu que era boa. E eu falo para você alguma delas. Está lá em Gênesis, você vê que Deus, a porção seca chamou de terra. E o juntamento das águas chamou de mar, e viu Deus que era bom. E aí mais pra frente lá, ele viu lá a separação entre luz e trevas, ele viu que era bom. Tudo isso, aí tem mais coisas aqui que ele viu, que ele fez lá, que ele viu que era bom. Mas quando ele chegou no homem, ele viu que era muito bom. Olha só. E mais para frente, quando ele começou a formar então o homem, que ele pegou do pó da terra e com as suas próprias mãos o fez. Além disso, né, para nós não ficarmos ali uma estátua, né, apenas, ele pegou e soprou nas nossas narinas fôlego de vida. E não dá para a gente pensar em começar sem ter um sopro de vida do céu sobre nós, de Deus sobre nós, do Criador sobre nós. Não dá. Não dá. E esse momento é o momento que Deus começa a desconstituir algumas coisas em nós. Quando Deus permite as nossas vidas a gente ir para o começo, é porque algo tem que ser desconstruído para ser construído algo novo. E construir algo novo, muitas vezes a gente vai ter que romper com algumas situações, com algumas tradições, com algumas culturas, com algumas educações, diante daquilo que é base bíblica, diante da criação do homem. E aí, vindo mais para frente, né? Interessante tudo isso, é que chega um momento que muitas pessoas falando comigo falam: nossa, eu não consigo enxergar a saída. Né? Muitas vezes dá um aperto no coração, um aperto na alma, e a gente não consegue sentir esse fôlego de vida que nos foi dado. Não é gostoso quando enche o pulmão, meu irmão? E quando nós estamos na aflição, na dor e na angústia, parece que a gente faz isso, não enche o nosso pulmão. Porque nós estamos querendo começar de novo sem essa base.
E Deus está permitindo nós pensarmos no começo, na essência novamente, para que essa base não se distancie em nenhuma área da nossa vida, quer material, quer familiar, quer espiritual também, meu irmão. E é interessante nós vermos aí que um homem, né, que era Saulo, chamado de Saulo, que depois virou apóstolo Paulo, este homem era um homem, um judeu, um romano, né, e ele foi criado para ser defensor da lei. Então e ele começou a perseguir os cristãos, né, ele matava os cristãos. E este homem, ele fazia aquilo que ele entendia que era certo, aquilo que ele aprendeu, aquilo que era certo. E ele tinha convicções, e essas convicções na cabeça dele, no intelecto dele, eram certas. Então muitas vezes a gente tem convicções, a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem certeza do que é certo, mas Deus permite algo em nós para que veja que, olha, não é assim, não é tão assim. Volta lá para a essência. E o que Deus fez com Saulo? Saulo estava no seu cavalo indo para Damasco, e quando a gente pensa em cavalo, quem já andou de cavalo sabe disso, você fica mais alto, né? Tem um cenário diferente, se sente poderoso, que está dominando um animal de toneladas, né? E ali você se sente bem. Só que Deus teve que, né, derrubar Saulo do cavalo, ele cair do cavalo e ele ficar cego por 3 dias. Esse tempo de Deus, de cegueira, é para que a gente só pense em Jesus Cristo. Fecha nele. Fecha nele. Esse tempo todo de angústia, de dor, de dúvida, de interrogações, de falta de ar, fecha em Jesus. E Jesus permite muitas vezes a gente caia do cavalo e que a gente fique cego por um tempo, para que a gente só pense nele. Este é o tempo de Deus para você pensar nele, discernir aquilo que é dele para a sua vida, em todas as áreas, em todas as áreas. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você, porque esse homem caiu do cavalo como Saulo e terminou a sua vida combatendo o bom combate, É esse Paulo que virou apóstolo Paulo. Então eu quero que você pense isso comigo, e diante desse novo ciclo que se inicia na minha vida, e diante desse tempo de interrogações, de dúvidas, de medos e de angústia, sinta o sopro de Deus sobre as suas narinas, para que o fôlego de vida esteja em você, e para que não haja o sentimento de medo, de morte, de tristeza, de rancor, de falta de perdão, tudo isso que faz com que sejamos aprisionados. O Senhor nos fez para sermos livres e alegres diante daquilo que Ele sopra a vida em nós. Então é o tempo de dificuldade, é um tempo de dor, é um tempo de questões, é um tempo de aflição, mas é um tempo de bom ânimo, que nos permite voltar ao começo. E nós não podemos não colocar mais na nossa base aquilo que é Deus. Não podemos. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus, ou alguém ocupar o lugar de Deus. O lugar de Deus é de Deus. Que seja Deus na sua vida neste momento. Obrigado pelo seu tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço.